A paz de Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que vocês tenham passado aí uma semana, abençoada por Deus, assistido por Ele também, porque só Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, é quem nos dá a base, para que a gente caminhe de modo acertado e seguro, também. Vamos pedir a presença de Deus para que Ele nos ajude, a transmitir e também para que a gente possa entender a palavra de Deus e colocar no nosso coração em prática também. Oremos. Pai querido e eterno, nós te somos gratos porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade para que a gente possa falar de Ti, Senhor. Nesse momento tão gostoso, maravilhoso, Senhor, que a Tua palavra venha penetrar em nossos corações e possa fazer guarida, Senhor. E o Teu povo também, que se chama pelo Teu nome, também possa, Senhor, procurar com desejo de aprender, Senhor, de colocar em prática a vida, Senhor, cristã, transmitida através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja, o nome do nosso Deus. Nós vamos para mais uma sequência. Nós estamos fazendo uma sequência aí do livro de Tessalonicenses, Então tem bastante lições aí para a gente aprender a respeito disso, do que Paulo estava falando para a igreja de Tessalônica. Vamos fazer a leitura primeiramente lá no livro, na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testemunhamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte: quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus. Nesse texto nós vamos chamar a atenção dos queridos irmãos e irmãs em relação à pureza. A pureza é a santificação. Percebe que aqui está falando do corpo, E claro que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então logo todo o nosso ser é envolvido por essa santificação que o Senhor quer de cada um de nós. Então vamos olhar algumas coisas interessantes aqui. Defendendo algumas das acusações dos seus críticos, explicando as circunstâncias que o impediram de voltar à igreja a fim de encorajar os membros
a se manterem firmes no Senhor, né? Primeiro ponto aqui, se manter firme no Senhor. E diz o texto assim, né? Progredindo cada vez mais. A vida cristã é uma vida de progresso, né? Não é uma vida estagnada. Até algumas lições atrás nós falamos muito a respeito disso, né? Quando a gente aprende alguma coisa da palavra de Deus, né? Da Bíblia, e a gente a gente tira uma lição só daquele texto. Na verdade, cada vez que nós caminhamos nessa caminhada cristã, nós aprendemos algo mais e colocamos em prática também, né? O ser humano ele foi feito para viver uma vida de progresso, não uma vida estagnada, né? Parada ali. Porque quando nós paramos, nós deixamos de aprender, né? E de fazer conhecido muitas outras coisas ainda que nós temos, né? Para aprender. Então, enquanto nós tivermos, né, força no nosso corpo, né, força física, força mental, né, porque vai passando o tempo também, a massa cinzenta aqui vai queimando, né? Então a gente tem que aproveitar a força da nossa vida, da juventude, né, dessa meia-idade, porque depois, se nós não fizermos agora, né, enquanto nós temos saúde, né, ou um pouco de saúde, nós deixarmos para depois a gente não vai conseguir fazer mais. Então a gente tem que progredir espiritualmente, né, crescendo mais e mais e colocando em prática, né, para que o nosso exemplo, né, o nosso conhecimento seja passado para os mais novos também. Né? Se nós não temos algo para ensinar, vai bem naquilo quando vocês deveriam ser mestres, né? Ainda necessitam do leite. Então, quando a gente está mais maduro na fé, nós temos que ter algo para ensinar, né? Comunicar conhecimento, mas não só conhecimento, experiência também, né? De vida, de um progresso mesmo constante na vida cristã. Paulo olha para o presente e também para o futuro, né? Ele olha lá para frente, passando a escrever sobre problemas éticos e práticos da vida cristã que estavam atrapalhando a igreja. Cuidado, né, de Paulo, né, percebendo, porque o contexto em que eles viviam ali, né, greco-romano, tinha muitas práticas, né, totalmente horríveis. E se ele não prepara a igreja, não exorta a igreja para que eles se abstenham das coisas aqui desse mundo, né, obviamente ia atrapalhar o trabalho da igreja, ia atrapalhar o trabalho do Senhor, porque as pessoas que estão lá fora, eles olham para a vida daqueles que estão dentro e se percebem que nada há diferente, né, fica por aqui mesmo, né? Vai pertencer a algo que já faz parte da vida deles. Né? Então a vida cristã ela tem que ser assim, algo diferente, e não só porque chama atenção, mas que faça diferença, né, na vida da outra pessoa. Porque as pessoas estão cansadas, né, desse mundo, das mesmas falas, dos mesmos costumes. Eles querem algo diferente, né? E esse algo diferente só pode vir de Deus e através dos seus membros, que é a igreja. John Stott, em seu comentário sobre essas cartas, escreve, olha só que interessante, um dos pontos fracos no meio evangélico contemporâneo é a nossa negligência da ética cristã, tanto em nosso ensino como em nossa prática. Pregamos o evangelho, mas não o praticamos. Triste, né? Triste porque a questão da ética, né? A gente fala,
mas não vive, né, isso. Uma época refletindo sobre esse contexto, né, do ensino e não da prática, percebi que algumas coisas até parece-me que nós que pregamos ou aqueles que pregam não observaram ainda que algumas coisas do que ele fala ele não pratica. Então nós temos que estar sempre, né, principalmente quem está à frente, que é a liderança, né, através do pastor, presbíteros, diáconos ou quem vai lá na frente falar, né, falar só daquilo que leu sobre o assunto é uma coisa, mas falar sobre aquilo que você já está experimentando, você já está fazendo é outra. Algumas coisas da nossa vida nós não despertamos ainda do erro que nós cometemos. E quando nós vamos trilhando essa escada, né, de amadurecimento, de progressão, a gente vai observando isso, a gente vai colocando primeiro na prática, e quando a gente passar essa prática para as pessoas, isso vai se fazer mais entendido, porque senão ele causa o bloqueio mesmo, né, na pregação do evangelho, né? As pessoas vão perceber, puxa, ele está falando, mas ele também faz isso, né? Então quem está de fora sempre nota, né? E às vezes quem está falando não consegue perceber que ele não está praticando justamente aquilo do que está falando. Isso é interessante, né? Para que a palavra venha, né, brote dos nossos lábios, mas saia lá, né, do fundo do nosso coração, de algo que nós experimentamos e conhecemos. Amor, né, a gente falou, a lição passada é um pouco sobre isso, no amor, né, crescimento no amor e em santidade. A lição hoje fala bastante sobre nossa santidade. Nossa santidade, uma doutrina muitas vezes negligenciada em nossos púlpitos, né? A gente não fala muito sobre isso. E uma das coisas que a gente tem que falar mais para o povo de Deus é povo de Deus. É povo de Deus. E como a gente entende que somos povo de Deus? Quando nós vivemos, né, o Evangelho de Deus. Não é povo de Deus só pelo fato de ir ao templo. Nós somos igreja porque nós somos um povo separado para praticar, né, a santidade, demonstrado por Jesus, né, demonstrado pela vida dos apóstolos, né, dos profetas, está debaixo da soberania de Deus, entendendo as coisas espirituais. Então é importante, né, aprender que a nova vida em Cristo deve ser santa. Uma vida que deseja agradar a Deus. Opa, aí pega, né? Quando nós pensamos em viver, né, o ser humano, no modo geral, ele não pensa em viver uma vida em graça, em gratidão ou tentando agradar a Deus. Nós vivemos, eu vou colocar, né, vou me inserir nesse contexto como ser humano. Nós procuramos as nossas vontades, né, agradar a nós mesmos, o que eu tenho vontade de fazer, o que eu gosto de fazer, e não aquilo que Deus gosta que a gente fazer no sentido de que aquilo venha satisfazer o coração de Deus, agradar a Deus, e não satisfazer o nosso coração. E acredito que quando nós realmente conseguirmos viver
da maneira que agrade a Deus, logo os nossos corações também são enriquecidos e cheios. Quando nós tentamos socorrer nessa prática de nos agradar e fazer aquilo que nós bem achamos, nós nunca estamos satisfeitos, né? Porque parece que sempre falta algo, porque ele não está alicerçado, né, na vontade de Deus, deixando Deus prazeroso, né, de termos nós como seus servos, né, vivendo uma vida aí reta, né, uma vida justa, uma vida santa. Daí nós fazemos a pergunta como, né? Como agradar a Deus? Nós vamos primeiramente olhar, né, que a autoridade apostólica em relação às instruções éticas. Seu evangelho é a palavra de Deus? Suas instruções são os mandamentos de Cristo? Olha só. Seu evangelho é a palavra de Deus. Suas instruções são os mandamentos de Cristo. Então a gente vai olhar lá para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, para ver esse choque, né, entre aquilo que nós pensamos e aquilo que Deus pensa, né? Os meus pensamentos não são iguais os pensamentos de Deus, nem os meus caminhos, né, iguais os caminhos de Deus. Então a gente tem que olhar para as instruções da palavra de Deus para ver, né, se bate, né, se satisfaz, né, dentro da vontade de Deus aquilo que nós estamos fazendo. Olha que interessante. Isso é ética, né? Existe uma ligação profunda da nossa vida com a palavra de Deus, né? Então, se toda a nossa vida for totalmente contrária daquilo que está escrito na Bíblia, nós não estamos agradando a Deus. 2, né? Como agradar a Deus. O alicerce das instruções éticas. O alicerce das instruções éticas. A base de toda a nossa vida é que devemos viver para agradar a Deus. Jesus podia dizer em relação ao seu Pai: eu faço sempre o que lhe agrada. João, né? 8:29. Isso deve ser o alvo dos seus discípulos, deve ser o nosso alvo. Eu faço sempre o que lhe agrada. A gente percebe, né, quanto que está a nossa caminhada, né, como igreja, de que lado que nós estamos correndo, né? Fazendo sempre o que agrada a Deus, assim como Jesus fez. Paulo já declarou, né, seu propósito de agradar a Deus, não a homens. Gálatas 1:10. E nas suas cartas, agradar a Deus é o alvo para si mesmo, como sua oração em favor de seus amigos. A alternativa trágica é desagradar a Deus ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente está nessa linha, né, de agradar a Deus, a gente só vai saber se a gente ir na palavra dele, nas instruções dele, e tornar, assim como foi para Paulo, se tornar o nosso alvo. Senhor, o meu alvo, né, a partir de agora, a partir de já, é agradar o Senhor. Me ajuda a entender, né, como fazer para te agradar, Senhor. É o que eu mais quero na minha vida, né? Falando isso para mim. E seria interessante cada um dos que estão ouvindo e participando fazer essa aliança com Deus, nessa oração para Deus. Senhor, eu quero mais agradar o Senhor, porque se nós estivermos só fazendo coisas que desagrada a Deus, é vida trágica.
É uma vida sem sentido, uma vida de dor, né? E muitas vezes a gente não sabe por quê. Algumas dores, né, que nós passamos. Se nosso alvo é agradar a Deus, nunca podemos pensar que já o atingimos. Temos que continuar progredindo cada vez mais, né? Então o ser humano às vezes tem esse senso: eu já cheguei, né, no topo. Ninguém chegou no topo ainda. Enquanto você está vivo, você ainda está vivendo em progressão, deve viver em progressão, né? Às vezes isso não acontece na realidade, mas a nossa vida tem que ser isso. Nunca pensar que nós já atingimos, se nós falamos em progressão. É querer mais, progredir mais a ponto de nós nos tornarmos tão íntimos com Deus, né? De poder ouvir a sua voz falando, né? Quando a gente abrir um texto da palavra de Deus, opa, né? O Senhor respondeu, o Senhor está falando. Ou às vezes coisa até mais profunda no coração, né? Porque se a palavra de Deus já faz parte da nossa vida, a gente começa a ouvir Deus de uma maneira mais profunda também. De algo tocar lá no coração, é assim que você deve fazer. Né? Por quê? Porque a gente já está. Eu não sei se a palavra certa, a expressão certa, seria habituado, né? Mas enfim, é uma palavra humana que possa encaixar nisso, né? A gente já, aquilo se torna automático na nossa vida, que a gente só pensa em viver para agradar a Deus, não só de viver de prazeres, né, dessa vida, mas para agradar a Deus. Agora nós vamos falar um pouco a respeito uma bênção. Prestem atenção, uma bênção chamada sexo. Repito, é isso mesmo. Uma bênção chamada sexo. Depois dessa exortação a respeito da necessidade de viver de tal maneira que agrademos a Deus, Paulo dá orientações mais diretas, né, e práticas. O apóstolo passa a abordar aqui, né? O autocontrole sexual. 1 Tessalonicenses, né, 4, de 3 a 8, fala só a respeito disso. Daí o trabalho diário e o comportamento na perda de uma pessoa querida. Sexo, trabalho e morte. Né? Essas três coisas, de fato, esses três são as principais preocupações do ser humano. Por isso o ensino de Paulo é tão relevante, né? Então vamos lá pelo primeiro, sexo, né? No contexto do primeiro século, né? Quando Paulo estava fazendo essa exortação, ele estava escrevendo lá de Corinto para Tessalônica. Ambas as cidades eram famosas pela sua imoralidade. Em Corinto, por exemplo, onde estava erguido o templo de Afrodite, deusa do sexo e da beleza, suas sacerdotisas desciam à noite às ruas da cidade como prostitutas. Então havia o templo, né, de Afrodite, as suas sacerdotisas, elas tinham como práticas, né, isso. Fazia o trabalho lá, né, diante da deusa, e depois à noite elas desciam até as ruas da cidade como prostitutas, né? Então isso era habitual ali no meio, né, daquele povo. Então Paulo, com todo cuidado, né, com o corpo de Cristo, com a igreja, é como dissesse, cuidado, né? O costume deles não é o nosso costume. Né? O que eles fazem lá, né, com a deusa Afrodite e as suas sacerdotisas, não tem nada a ver com a gente. Né? Alguém descreve a situação daquela época, dizendo assim: um homem
podia ter uma amante, que também supria sua necessidade de companhia intelectual. A instituição de escravidão fez com que tenha sido fácil ter uma concubina, enquanto a gratificação casual sempre era disponível por uma prostituta. A função da esposa era cuidar da casa e ser mãe dos seus filhos legítimos. Olha só, né, o lar que era para ser, né, uma bênção, a esposa que era para ser uma bênção, né, e sua companheira ali. O que acontecia? A função dela basicamente era ser mãe e cuidar da casa só. Daí o homem ia procurar os prazeres lá fora. Então totalmente errado, né? Biblicamente. E de repente ele exorta assim, falando dessa maneira, porque alguém, acho que da igreja, não tinha se tocado ainda, né? Que aquilo era imoralidade, porque estava novo, né, no evangelho, então ele tinha que dar esse estoque. Opa, né, isso daí era normal para você lá, né, quando você estava lá. Não é normal para quem é do corpo de Cristo esse tipo de coisa, né? Sua mulher que é sua companheira, né? É para todos os momentos, né? Ponto 2. Agora vamos ver o sexo no contexto atual. Parece que o sexo é o Deus, né, desse século. As práticas sexuais são vistas no cinema, na TV, na internet, nas revistas e jornais. Parece tão comum mostrar isso, né? Uma coisa que escutei, né, de alguém mais antigo, eu acredito que foi dos meus pais. É algo que acontecia dentro das quatro paredes, né, de uma casa. Nem os filhos viam ou sabiam, né, sobre esse momento sexual dos pais. Só que chegamos numa época em que isso parece que se tornou tão corriqueiro, né, falar sobre isso e mostrar isso, né, nos filmes, nas novelas, nos jornais, que parece que todo mundo pode praticar sexo com quem quiser, né? Se tornou alguma coisa assim, e até a Secretaria de Saúde, né, olhando para o lado mais da saúde, faz algumas recomendações, né, de como cuidar, né, da saúde, do bem-estar e tudo mais. Porque pessoas realizando aquilo que era para ser bênção. Nós falamos no começo que o sexo é uma bênção. A bênção de que maneira? Feito no casamento, né? O marido ou a mulher. Não ser uma prática rotineira e ser o Deus dessa época. Quando se pensa quase num relacionamento de casal, a primeira coisa quase que vai na mente, né, das pessoas é a relação sexual. A relação sexual vai fazer parte assim que casar, mas esse não é o principal ponto-chave de de um relacionamento do casal, né? Tem um monte de coisas que fazem o seu conjunto e que faz com que aquele relacionamento dure, aquele casamento dure, porque o sexo não amarra ninguém, né? O sexo não amarra ninguém. Se a pessoa entrar, né, num relacionamento pensando exclusivamente no sexo, a tendência é que não dure muito, né? Não dure muito, porque não vão conversar, não vai ter diálogo, não vai ter companheirismo, e daí a coisa morre, né, rapidamente. Daí o sexo no contexto bíblico, né, que é o ponto 3 em relação ao sexo, né? Nós falamos do contexto no primeiro século, no contexto atual. Agora nós vamos falar no contexto bíblico. Qualquer que seja o ponto de vista de outras pessoas em relação ao sexo e casamento, devemos pautar.
a nossa atitude pelos ensinamentos e mandamentos da palavra de Deus. Como cristãos, reconhecemos que sexo é um bom presente daquele que criou homem e mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Vemos que o plano original de Deus para o homem, antes da queda, incluía o sexo. Portanto, sexo é algo belo, não é para ser feito desse jeito. Santo, puro, conforme a conclusão genérica de Gênesis 1:31, se utilizando, de acordo com o plano do Criador na esfera do casamento, instituído por Deus na declaração solene de Gênesis 2:24 e reprisada por Jesus em Mateus 19, do 4 ao 6. Sabemos também que pela queda do homem, o ato sexual tem sido corrompido. Então no ensino bíblico fala lá, não adulterarás. Adultério é definido como infidelidade conjugal, mas a Bíblia nos mostra que tem um alcance maior, porque inclui todas as relações ilícitas entre os dois sexos, sejam as pessoas casadas ou solteiras. Não vamos esquecer, que Jesus, ao interpretar esse mandamento, nos mostra que tem a ver também com os pensamentos e intenção do coração. Deus exige não somente a pureza do corpo, mas também a pureza no íntimo, pureza da mente e das afeições. Então, se você basicamente está preservando o corpo, mas o seu íntimo, o seu coração tem essa tendência corrompida, tudo que você vai ver, vai pensar, você vai olhar, você vai pensar em sexo. Ele não consegue mais olhar e ver de maneira pura as coisas. A interpretação, ela acaba dando uma interpretação dupla, daquilo que está falando. Tem o lado, os olhos, se o olho é puro, ele vai ver de uma maneira diferente, mas se ele tem um olho corrompido, ele já vai definir aquilo como uma vontade, e nasce no coração, no íntimo, até chegar o momento do adultério, que já corrompeu no corpo, mais para frente, mas ela brota lá. Ela brota, faz dar vida naquilo, até o ponto das pessoas ficarem completamente descaradas, No momento que nós estamos falando dessa lição, nós ficamos sabendo, semana de uma pessoa da CBF, que falava, coisas para uma funcionária ali da CBF também, algumas perguntas e algumas chamadas, tentando de repente convencer essa pessoa em estar com ele, estar afastado da presidência da CBF. Então a pessoa fica tão cara de pau, que utiliza de todos os jeitos e métodos para jogar historinha, Eu tenho um pensamento: o homem casado, ele deve elogiar a sua mulher, elogiar a sua mulher. E tem gente que gosta de ficar jogando aí confetes e elogiando a mulher dos outros, E vice-versa, a mulher também. Em vez de elogiar o seu marido, elogia outros, O outro é gatão, o outro é bonitão, Estamos falando para os dois aqui, para o homem e para a mulher. Poxa vida, Tá junto, é o companheiro ou é a companheira, deve ter essa prática carinhosa, amorosa de ser um com o outro, não ficar fazendo elogio, jogando conversinha furada, O servo, a serva de Deus principalmente, não usa seu tempo jogando historinha, furada aí para a mulher dos outros e para o marido,
das outras também, tem o seu coração reto. É isso daqui que Paulo está falando, né? Santificação. Então, como exercer a autodisciplina? Primeiro, é a vontade de Deus que você seja santificado, é a vontade dele, né? Porque Deus, ele é santo, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, né? Então, no nosso coração, no nosso jeito de ser, na nossa maneira de falar, nós vamos sendo aperfeiçoado, né? A gente vai sendo aperfeiçoado todo instante, né? Para que a nossa fala seja de crescimento para o outro, né? Nossa palavra seja agradável, temperada com sal, né? Que fala, e às vezes a gente começa a olhar, eu às vezes me faço algumas perguntas, às vezes, né? A gente fala algumas coisas assim que depois a gente se arrepende do que a gente falou. A palavra nossa tem que ser temperada com sal, né? Que dê sabor, né, para a vida das pessoas. Tem gente que vive a vida só, poxa vida, tudo que se fala obviamente é aquilo que ela viu que está lá também, só coisa ruim, né? Esse mundo que nós vivemos é um mundo difícil mesmo, mas a gente tem que começar a ver a vida de um outro ângulo, né? O ângulo que Deus vê, né? Que Ele quer o nosso crescimento, espera o nosso crescimento, o crescimento da sua família também. Então, quando tivermos as nossas reuniões, seja familiares ou seja com os irmãos em Cristo Jesus, ela deve ser também diferenciada. A vontade de Deus que você se abstenha de prostituição. Agora Paulo passa para uma proibição particular de todo tipo de imoralidade sexual. Olha só, todo o tipo de relação de imoralidade sexual. O termo refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento do casamento. Então, o sexo permitido por Deus é dentro do casamento, né? E não porque todo mundo faz, é uma palavra que eu abomino, sabe? Não vem falar, né, desse, nossa, todo mundo faz, quando você vai falar assim, porque todo mundo faz, porque todo mundo faz, a gente tem que fazer. A pergunta é se a gente está fazendo da maneira errada, está fazendo da maneira que agrada a Deus. Se todo mundo faz, não me interessa. Agora, a prática do mundo virou a minha prática também. Se todo mundo começar a se jogar no precipício, eu vou lá também. Tenho que ter sanidade, né, mental e espiritual para discernir o que é agradável, o que é bom e o que não é bom. Você faz, viu? O problema é teu, eu não vou fazer, né? Então a gente tem que levar por esse ângulo, né, as coisas que Deus quer de nós, para que a gente possa falar com autoridade a palavra de Deus. 2 princípios que devem orientar seu comportamento sexual. Sexo tem um contexto dado por Deus. Casamento heterossexual. Então nós vamos falar aqui, né? Talvez isso mexa, né, lá na frente, com alguém que se acha que nós não devemos tocar nisso. Estou falando biblicamente, estou falando de orientação para a igreja, né? Se tá alguém lá fora acha isso muito bem, que hoje que parece que a gente não pode falar nada, né, em relação a isso, né, que a lei já quer enquadrar a gente por homofobia, né, tudo ia, né? Então nós não vamos, né? Se ia, nós não vamos, né? Ia. Então, casamento feito por Deus, nas escrituras sagradas, quem não vive a palavra de Deus, ele vive do jeito que ele quer, né? Agora, não queira introduzir esse contexto na vida religiosa, que aqui na vida religiosa cristã, quem manda é Deus e não o homem, né? O
pastor não está falando o que ele acha, o pastor está falando que a Bíblia, a palavra de Deus ordena que seja casamento heterossexual. Tem essa que a minha vontade é desse jeito, eu vou ser desse jeito, eu vou ser feliz desse jeito. Sabe o que vai acontecer? Nunca é feliz. Alguns relatos de pessoas homossexuais que vieram para Cristo e depois começaram a viver de uma maneira diferente, que elas disseram que elas nunca foram felizes. Elas pensaram que praticando aquilo ia satisfazer, né? A vida dela não satisfaz. Uma pessoa que anda na contramão de direção, ela não é feliz, porque ela está vivendo ao contrário de Deus. Tudo que a gente fizer que for contra a vontade de Deus, ela não é feliz, ela não se completa. E aqui, como nós vimos antes, por que já o casamento heterossexual? Porque tinha algo muito sagrado nisso, que é em relação à multiplicação, né? A ter filhos, né, do sangue. Vamos ser homossexuais, a gente vai adotar, né, um filho para ser, viu? Você quer adotar filho é outra coisa, né? Mas não queira fazer disso, né, um palco que está certo. Não vai ser diante de Deus, não. A lei pode até permitir, a lei dos homens, mas a lei de Deus e a justiça de Deus não, né? E não se brinca com Deus, né? Então agrada lá sua esposa. Cada um aprenda como conseguir esposa, aprenda a viver com a sua própria mulher. Olha só, né? Viver com a sua própria mulher, né? Ter um casamento heterossexual. Foi assim desde o princípio, quando ele criou homem e mulher, não é? Então, nós mudamos algumas coisas, o ser humano mudou, Deus não muda, não. Deus sempre foi e será eternamente. E o sexo tem um estilo dado por Deus, santidade e honra. O fato é que o casamento é o único contexto dado por Deus para relações sexuais. Não quer dizer que não deve haver limitações. Ouvimos muito das exigências sexuais egoístas que um parceiro faz do outro em termos de agressão, violência, crueldade e às vezes estupro. Casamento não é uma forma de luxúria legalizada. Então viaja, né? Acho que vê aquelas coisas no cinema lá, sei lá. Daí sente vontade e quer fazer, né? Ou fazer com a mulher, ou a mulher quer fazer com o marido. Não vou nem usar os termos aqui para não abaixar isso, né? Quem é adulto sabe do que eu estou falando. A coisa é para honra, né? Santidade e honra. Então não precisa se falar mais nada em relação a isso. E vai ter prazer, né? Não precisa fazer coisas diferentes, né? Para ter prazer. Deus vai dar isso daí. Por isso Paulo enfatiza santidade e honra no casamento em contraste com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo acrescenta nessa matéria: ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. De fato, o Senhor é contra todas essas coisas, é o vingador. O Senhor vê as intimidades do quarto do casal e odeia todo tipo de abuso sexual. Eu acho que às vezes as pessoas não pensam sobre isso, né? Que Deus vê tudo. Porque a ideia do ser humano é esconder, né? Dos outros. Isso consegue, né? Até certo ponto, esconder dos outros. Mas de Deus não, né?
se olhar e saber que Deus é onisciente, Deus está onipresente e Deus está ali, né, vendo tudo, né, algo que não passa, né, na mente do ser humano para questionar, né, algumas atitudes em relação à vida íntima e privada, né, do casal. Então dentro lá, né, se a gente tiver, principalmente nós cristãos, que somos templo, né, do Espírito Santo, a gente pensar sobre isso, a gente vai analisar de uma maneira mais profunda, né, as nossas vontades, os nossos desejos se batem, nós falamos de santidade, né, se bate com a vontade de Deus. Esta é uma lição muito prática. Aqui vemos a ética que surge da doutrina de Deus, se os gentios agem como têm agido e porque não conhecem a Deus. Os cristãos devem se comportar de maneira totalmente diferente, porque conhecem a Deus e querem agradar a Ele. Veja as 4 afirmações de Paulo nesse texto. Chamada de Deus é para a santificação. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus é a nossa santificação. Texto que nós lemos, versículo 3. O Espírito de Deus é um Espírito Santo, que é dado a todo o seu povo para fazê-lo santo. 2 Tessalonicenses 2,13. O julgamento de Deus cairá sobre toda a impureza. 1 Tessalonicenses 4,6, né? Esse texto que nós lemos aqui, versículo 6. O julgamento de Deus cairá sobre toda a impureza. O motivo principal para esse ensino tão prático é: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 7. Sem a santificação é impossível agradar a Deus. Hebreus 12:14. Sem a santificação é impossível agradar a Deus. É lição muito profunda, né? Nós estamos terminando. Lição muito profunda, né? Que fala sobre uma chamada à pureza. Que cada um de nós pense sobre isso, né? Reflitamos sobre isso. O que nós temos ainda, né, para mudar na nossa vida em melhoria, né, do nosso caráter, da nossa moral, da nossa maneira de nos postarmos e colocarmos diante de Deus, diante das pessoas. Deus nos ama profundamente, por isso que Ele quer um povo santo, né, um povo que é ora aqui, ora lá, né, e que não faz diferença, né, não é sal, né, não tem algo gostoso para falar, né? Importante para falar, né? Evangelho é boas novas, né? Até quando que nós temos feito referência das coisas de Deus como boas novas através da prática da nossa vida? Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. A intenção é que a gente cresça mesmo, viu? Por isso que nós estamos trazendo, né? Tem muitas coisas interessantes que nós vamos trazer nas futuras lições. Que Deus aumente, né, a vontade, o desejo de servir. Para isso nós devemos nos livrar de práticas que não sejam práticas cristãs, que sejam práticas mundanas e imorais. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Amém.